Oi, pessoal, como é que vocês estão? Kaira aqui. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive com um exame chamado mapeamento de endometriose. Para quem não sabe, ele é um exame que a gente faz, né? Logo quando está se preparando para engravidar e às vezes também quando não tem mais vida, quando sente muita dor no ciclo. Então, tem aquela indisposição. Então, a gente começa a se cuidar aí atrás, passar por consultas e tem essa questão da endometriose, que hoje em dia eu acredito que seja o que está mais afetando as mulheres, né? Tanto na questão do engravidar, como em indisposição, cansaço, cólicas fortíssimas. E eu tenho endometriose e trato ela de que maneira? Fazendo acompanhamento todo ano, tentando cuidar da alimentação, com atividade física. E tem melhorado, assim, 80% da minha vida, é isso, né? A atividade física eu ainda tenho uma certa resistência em ter aquela constância, mas eu tento ir com a alimentação da maneira que eu vou conseguindo, eu vou arrasando. Então, bora lá pro exame. Eu não tenho gravações porque no dia eu tava bem tensa, porque para quem não sabe, quando a gente pesquisa muito sobre esses exames, a gente já vai com uma autodefesa, né? Já vai com muito medo e muito nervosa. Inclusive, tem um outro exame que eu não vou saber pronunciar o nome dele aqui agora, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem aí, tá? Que ele é com contraste, né? Que ele é jogado lá dentro. E a galera fala que ele é intenso, a dor é insuportável. Mas assim, gente, esse linear de dor é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, às vezes, quando a gente fica pesquisando sobre esses exames, isso gera uma certa dificuldade, né? Um embate com a gente mesmo de ir fazer o exame. E a minha médica, ela é maravilhosa. Esse mapeamento de endometriose, eu já fui muito receosa, apesar dele ser mais tranquilo. Existem mulheres que têm muita dor com ele, né? Sentem muita dor com ele. Já comigo foi super tranquilo. A médica conversou, não teve negócio de anestesia, nada. Então eu fiz o meu preparo, porque ele é com preparo intestinal. A gente faz o preparo bonitinho e vai com Deus. E assim, quando a gente pesquisa muito, a gente tem que pensar o quê? Eu tô pesquisando, eu tô vendo a experiência de várias mulheres, né? Tô vendo aqui como é que funciona o exame, mas não significa que toda essa dor eu também vou sentir, que porque ele foi ruim com a colega, ele vai ser ruim comigo, porque todo mundo tem um organismo diferente, né? Eu não sou médica para trazer aqui dados sobre isso, mas eu tô falando para vocês a minha experiência. Então lá no dia foi muito tranquilo, eu fiz meu preparo bonitinho, porque o preparo é, se o preparo for mal feito, ele vai modificar o seu resultado do exame. Então, você precisa seguir à risca, né, o preparo bonitinho. E quando chega lá, você faz seu exame, ela olha tudo bonitinho, vê como é que está tudo por dentro, né? Como é que tá as suas contagens, a sua ovulação. Então, para mim foi muito tranquilo. Ele é um exame transvaginal, né? E também abdominal. Então, ela olha tudo. Então, saibam escolher o local, a clínica, o médico que vai fazer, ou então, se vocês não tiver tanta confiança, já chega conversando, né, falando o que tá sentindo, o que tá pensando, porque muitas das vezes os médicos ajudam a gente através do que a gente fala, do que a gente tá sentindo. Eu sou uma pessoa assim, eu pesquiso muito. E, inclusive, aquele exame que eu falei pra vocês, que é esse daqui que eu vou deixar o nome, é, eu fiquei tão assim por pesquisar sobre ele, que eu nunca consegui fazer ele. E assim, a minha médica me tranquilizou, né? Porque ele é um exame muito tranquilo de se fazer. Então, às vezes, a gente pesquisa a experiência das colegas e acaba não fazendo nosso tratamento de forma correta e deixando de realizar alguns sonhos, como ser mãe, ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque quem tem endometriose ou qualquer outro problema, adenomiose, tchutchujose, entendeu? Tem vários negócios aí. Acaba que você não tem uma qualidade de vida legal, porque você fica extremamente indisposta, você não consegue ter aquela empolgação que outras pessoas têm, você sente muita dor, tanto em relação como nos seus ciclos. Então, gente, se tem formas de tratar,
a gente conversa com o médico. Ah, porque eu gosto de pesquisar e eu fico com aquilo na cabeça. Não, se você quiser ir pesquisar, porque a minha médica falou, às vezes as pessoas pesquisam tanto e vê tanta gente, tanta experiência diferente, que quando chega no consultório tá sabendo mais do que a médica. Então, isso é muito complicado, porque você, às vezes, é uma pessoa que faz esse exame aqui, que eu vou deixar o nome, que eu não tive coragem de fazer ele ainda. Tem gente que, através desse exame, isso aí não é confirmado, segundo ciência, segundo não sei o quê, mas já aconteceu histórias de mulheres que fizeram esse exame, né? E depois de um tempo engravidou, que queria muito ser mãe. Então, aí você pega, coloca na sua cabeça, como eu fiz, né? Coloca na cabeça que vai, que não pode falar a palavra, né? E acaba não fazendo o exame. E poderia ser um exame que ia resolver, ia conseguir ajudar você num sonho que você tanto espera realizar. Então, gente, pesquisem, mas também conversem com o médico de vocês. Não coloquem isso na cabeça, porque eu vou dizer para vocês aqui, uma pessoa que aguenta uma dor no ciclo de endometriose ou qualquer dor que seja no pé da barriga, que vive assim, sem disposição para nada, cansada, essa pessoa ela suporta um incômodo de um exame que vai ajudar ela a tratar muito bem o problema. Então, gente, a minha experiência com o mapeamento foi, ó, 10, extremamente tranquilo, né? Apesar do desconforto de estar fazendo o exame, mas foi muito rápido e eu voltei aliviada, né? Porque na minha cabeça era uma coisa, quando chegou lá era outra. E falta fazer esse outro aqui, mas eu não vou colocar na minha cabeça que vai ser o impossível, porque não é para a maioria, mesmo que às vezes sintam alguma dor, não foi impossível, porque que para mim vai ser? Então eu digo para vocês também que estão aí querendo ser mamães, que querem ter qualidade de vida melhor, não deixem de fazer o tratamento de vocês por causa de experiência de outras pessoas, porque com todo mundo é diferente, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e um beijo.